Bem-sucedidos. Vamos lá? Bom dia para vocês. A gente vai ler Mateus 6, de 19 ao 34. E vamos ler Lucas 10, do 41 ao 42. Vamos começar em Lucas? Lucas 10, 41 e 42. Vamos, Lucas 10, 41 ao 42. Tá? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa, a qual não lhe será tirada. Prestou atenção, né? Eu vou ler de novo. E respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos ler esse pedacinho aqui, rapidinho. Marta e Maria, o contexto. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Eu vou ler porque eu sei esse texto, mas tem gente que nunca ouviu falar, entendeu? E aconteceu que, indo eles, Jesus e os discípulos, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Aí quer dizer, ela está reclamando que ela está trabalhando sozinha e a irmã dela não ajudava ela, que era para Jesus mandar ela ajudar. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mateus 6, versículos 19 ao 34. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Quer dizer, são 3 parábolas, né? Então vamos. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu digo que nem Salomão, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Basta cada dia o seu mal. Então agora a gente vai ler o devocional. Bem-sucedidos. Deus deve estar no topo da sua lista de prioridades. Nós lemos os textos, Lucas 10, de 41 a 42 e Mateus 6, do 19 ao 34. O que é ser bem-sucedido para você? Talvez a primeira coisa que venha à sua mente seja conforto financeiro, mérito e reputação. Nossa cultura, infelizmente, resume o valor dos indivíduos às conquistas materiais e ao status. A vida se torna uma busca desenfreada por casa, carro, promoções, aumentos, prêmios. Por mais importante que seja nos dedicar aos estudos e ao trabalho, bem como aproveitar o fruto desse trabalho, devemos nos lembrar de que nada disso deve ser a prioridade. Não tenho dúvida de que você tem muitas coisas importantes a resolver, tarefas a cumprir e atividades a desempenhar. Ainda assim, eu gostaria que você refletisse em uma lista de prioridades em qual posição está o seu relacionamento com Deus. E ainda assim, eu gostaria que você refletisse em uma lista de prioridades em qual posição está o seu relacionamento com Deus. Em meio à agenda lotada, a rotina conturbada, a busca por bens materiais e sucesso, segundo os parâmetros do mundo, você tem dado mais atenção a essas coisas ou ao reino de Deus? A busca por bens materiais e sucesso, segundo os parâmetros do mundo, você tem dado mais atenção a essas coisas ou ao reino de Deus? Precisamos ter em mente que não levaremos conosco nada do que acumularmos na terra. O verdadeiro sentido do sucesso é, sobretudo, ter um relacionamento saudável, íntimo e profundo com Deus Pai. Podemos, sim, buscar estabilidade financeira, recursos materiais e objetivos pessoais, mas a prioridade deve ser o tesouro que não poderá ser tirado de nós. Muitos dizem que a chave para o sucesso é o esforço. Outros dizem que a disciplina ou ainda a autoconfiança. Na verdade, o grande segredo para o sucesso está registrado em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui está falando sobre o dinheiro, né? Precisamos ter em mente que não levaremos conosco nada do que acumularmos na terra. Eu lembrei do caso de um senhor, disse que ele era muito rico aqui na minha cidade, aí disse que ele passou mal, a filha dele levou ele para o hospital. Isso já tem muitos anos, né? E ele sempre andava com um bolo de dinheiro no bolso. Aí na hora que ele deitou na maca lá passando mal, a filha dele foi pegar o dinheiro para guardar, ele agarrou a mão dela, brigou com ela e não deixou ela pegar. Morreu com um bolo de dinheiro no bolso. E aí? Né? Não tem, ninguém leva. Aqui na cidade também tinha um moço riquíssimo, dono de terras e mais terras. Morava na avenida mais famosa da cidade, num prédio. Bem caro. Pois um homem vivia uma vida miserável, sabe? Como se fosse super pobre. Né? Era ruim pra caramba com os empregados, era miserável, não dava nem o que comer as pessoas, sabe? Na casa dele tinha que medir o copo de vitamina para não dar mais pro empregado não beber. Ó Deus, uma conhecida nossa, ela caminhava uns 9 quilômetros para ir trabalhar na casa dele, de ida e volta, para poder ir a pé, porque ele não dava passagem. Eu calculo uns 9 quilômetros, mais ou menos, ou mais. Ela ia a pé, já era uma senhorinha. Complicado, né? Às vezes a pessoa dá tanto valor para tanta coisa e, na verdade, perde, né? Que é a vida eterna. Pois é. Na hora que morre, não leva nada, né? Fica tudo aí, ó. Igual os imóveis dele que ele deixou, os filhos dele jogou no chão e fez um prédio, né? Isso se não vendeu, né? Que eu não sei. Gente, tchauzinho para vocês. Até a próxima. Bom dia para vocês.